Amém, igreja? Bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você seja bem-vindo aqui nessa manhã. Que bom que você está aqui conosco hoje, né? Você que está em casa também nos assistindo aí pela rede social, que Deus esteja contigo aí também, te abençoe, te visite aí na sua casa. Você é muito importante para o Senhor e muito importante para a igreja. Você está aqui hoje, irmãos, por amor aos seus irmãos e a Cristo? Amém? Creia que o Senhor também está aqui conosco por amor a nós. O Senhor é um Deus muito amoroso. A sua palavra diz que o amor de Deus transcende o nosso entendimento. Porque a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado, a obra mais preciosa dele, para que nos salvasse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu convido você para adentrar as regiões celestiais com Deus nesta manhã, invocar o nome do Senhor, fazer com que Ele esteja presente aqui no nosso meio, e depende de você, meu irmão, minha irmã. Vamos invocar o nome do Senhor, vamos pedir ao Senhor para estar conosco aqui nesta manhã, nos visitando. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos dEle, e o Senhor nos ama com amor incondicional. Eu convido você a ficar de pé nesta manhã e abrir a sua Bíblia em Romanos 8, 38. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 38. Amém? Esperar mais um minutinho. Romanos 8, 38 e 39. A palavra do Senhor diz assim. Paulo, escrevendo isso, diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa, qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo possuía tanta certeza do amor inabalável de Deus, incondicional de Deus por nós, que ele relatou tudo isso, irmãos. Ele disse que nem a morte, em nenhuma de suas formas, poderia nos separar do amor de Deus. E aí ele segue dizendo, olha só que coisa interessante, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa qualquer poderá nos separar do amor de Deus que está em nós através de Jesus Cristo. Glória ao nome do nosso Deus. Que você ore ao Senhor, que você busque ao Senhor e você tenha essa certeza que nada poderá te separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que existe em Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça agora, vamos ter um momento de oração, irmãos. Vamos colocar a nossa fé em prática e orar ao Senhor. Senhor, nós
diante da tua santa presença. Tu és, Senhor, a autoridade máxima neste lugar. Declaramos que estamos aqui, Senhor, por amor a Ti e por amor aos nossos irmãos, Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco aqui na Tua igreja, Senhor Batista, em Vila Diva, Senhor. Vem estar no nosso meio, Senhor. Tu és bem-vindo no nosso meio, meu Pai. Venha fazer, ó Deus, obras, Senhor, no nosso meio, Pai. Venha nos visitar, Senhor. Venha encher o nosso coração de alegria, Senhor. Venha mostrar para nós, ó Deus, o quanto o Senhor nos ama realmente. Tua grandeza, Senhor, é bom, Pai. E que nós possamos colocar, Senhor, toda a nossa vida diante de Ti, Senhor. Visite os membros, Senhor, da nossa igreja, Pai. Cada um com as suas necessidades, meu Deus. O Senhor sabe de cada uma delas. O Senhor conhece o coração de cada um das pessoas que visitam este lugar, Senhor. Venha, ó Deus, também, Senhor, acudir os doentes, ó Pai. Aqueles que precisam, ó Deus, de um socorro do Senhor, meu Pai. Lembramos aqui do irmão Barreto, ó Deus. Lembramos da Sarinha, Senhor. Lembramos da Cida, ó Deus. Que o Senhor esteja, meu Pai, visitando cada um deles, ó Pai. E aqueles que nós não lembramos também, que precisa de uma visita do Senhor nesse momento, meu Deus. Visita os irmãos que estão em necessidade, meu Pai. Ó Deus, clamamos também, ó Deus, por aqueles que foram afetados nessa semana por aquele terrível terremoto, Senhor. Ó meu Pai, tem misericórdia, Senhor. Quantas vidas ali, Senhor, perdidas, ó Deus. Quantas aflições, Senhor. Quanto sufoco, Senhor, aquele povo tem passado ali, meu Deus. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta-te para acudir aquelas pessoas, Senhor. Oramos também, ó Deus, por empregos, pelas pessoas que precisam de emprego, Senhor. Aqueles que frequentam a Tua igreja aqui nesse lugar, que, ó Deus, perderam um emprego, ou não têm um emprego por algum motivo. Meu Deus, abra portas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoa essas vidas, Pai. Nós precisamos, Senhor, do Teu socorro, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Tem misericórdia desse país, Senhor. Abençoa esse país, meu Deus. Abençoa o governo desse país, Senhor. Tua palavra diz que nós temos que orar pelos governantes. Por isso nós oramos e pedimos a graça do Senhor sobre o governo dessa nação, em nome de Jesus, Senhor. E também, ó Deus, por último, colocamos aqueles que foram afetados pelas enchentes dos últimos dias aqui nessa cidade e nesse país, Senhor. Lembra-te deles, ó Deus. Muitos, Senhor, ali, Senhor, são teu povo, Senhor. E aqueles, ó Deus, que também, ó Deus, professam outros deuses, Pai. Que o Senhor toque no coração deles, para que eles se convertam e que eles voltem a Jesus, para que eles sejam abençoados pelo Senhor. Assim nós entregamos essa oração, Senhor, nesta manhã, nas Tuas mãos, crendo, ó Deus, que o Senhor fará, Senhor, toda a diferença, Senhor, naquilo que nós esperamos, naquilo que nós buscamos e naquilo que nós entendemos. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a toda a igreja, amém? Que bom estarmos na presença do Senhor, mais um domingo pela manhã, em que o Senhor renovou a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Convido você, meu querido irmão, para que você louve ao Senhor junto conosco, que você possa ter a alegria de estar na presença do Senhor neste dia. Vamos lá? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos alguém que nos visite hoje, pela primeira ou pela segunda vez? Temos algum visitante? Não? Hoje não? Amém. Glória a Deus por isso também, né? A Bíblia diz que em tudo devemos dar graças e glorificar o nome do Senhor, né? Ah, isso mesmo. Pessoal, por favor, pode se sentar. Amém. Queria chamar aqui o irmão Mauro. Irmão, nós vamos dar um aviso aqui agora para a igreja. Queria que o pessoal da multimídia, se pudesse colocar o slide aqui para nós. Irmãos, eu acredito que pouca gente da nossa igreja sabe que lá embaixo da quadra nós temos uma construção grande e nós temos duas caixas de água grande. Uma mantém o sistema de hidrante, vocês veem que tem mangueira, essas casinhas de hidrante como tem ali atrás, ó. É o sistema de caixa de água, a água que está estocada lá, que mantém esse sistema de hidrante. Isso é ordem do Corpo de Bombeiro, exigência do Corpo de Bombeiro pela instrução técnica do Corpo de Bombeiro. O que aconteceu, irmãos? Essas caixas aí, elas têm já aproximadamente 20 anos. E o ano passado, em janeiro de 2022, nós fizemos limpeza nelas e colocamos ela novamente em funcionamento, e elas estavam funcionando normal. Sábado passado, o Rafael que trabalha aqui na igreja, ele nos ligou avisando que tinha um vazamento de água grande para o lado de baixo. E aí nós viemos ver. Chegamos aqui e identificamos que as caixas, elas quebraram, elas estouraram. Fadiga de material, né? Provavelmente, entendeu? Então, o slide 1 é esse daqui, que nós fizemos em 2022, e o próximo. Esse daqui é as caixas que estouraram. Uma quebrou, caiu por cima da outra, enfim. Deve ter acontecido lá alguma coisa nesse sentido, de que as duas acabaram estourando junto. Bom, para isso, irmãos, por que eu chamei o irmão Mauro aqui? Porque nós viemos aqui, fizemos a vistoria, chamamos também uma empresa especializada para dar uma olhada, e nós vamos, lógico, precisar reativar esse sistema aqui, tá? Isso é um sistema, nós não podemos, para que a igreja continue a funcionar, para vocês terem uma ideia, nós precisamos ter esse sistema de hidrante, tá? E para reativar isso daqui, irmãos, o custo é um pouco alto. Fica um orçamento assim aproximado, está na faixa de R$ 27.500 hoje, para reativar isso, tá? Então, vocês sabem que a gente vem também saindo de uma pandemia, né, de uma escassez aí, e a gente está se levantando agora. E aconteceu isso aí, é coisa que acontece, é um incidente que aconteceu. Então, irmãos, nós estamos aqui hoje lançando uma campanha. O que é essa campanha? O irmão que sentir no coração, né, que sentir... Mauro, você queria falar alguma coisa também a respeito? É isso, né? O irmão que sentir no coração de fazer alguma doação em prol, para ajudar a gente a restabelecer esse sistema, o irmão coloque no gasofilácio e direcione que é para a caixa d'água do sistema de incêndio, tá? Para os tesoureiros, depois, quando for contabilizar esse valor, saber para onde que esse valor deve ser contabilizado, tá? E também, irmão, nós vamos entrar com as cantinas, essas cantinas aí promocionais, para a gente poder arrecadar dinheiro, para a gente poder restabelecer o sistema de hidrante da nossa igreja, tá? Então, a gente queria dar esse primeiro aviso para vocês aí, sabendo que nós que houve esse problema e que nós precisamos consertar, vamos dizer assim, arranjar isso de forma, vamos dizer, até rápida, né? Então a gente pede, se você não puder esse mês, se você puder o mês que vem, né, que você dê 10, 20, 50, 100 reais, enfim, o que você puder dar, o que sentir no coração de dar, direcione no gasofilácio, que ele vai ser direcionado para o sistema, para a reativação do sistema de incêndio da nossa igreja, tá bom? Obrigado, irmão Mauro, é isso aí, né? Tá certo, então.
Trouxe o Mauro aqui, porque se eu esquecesse de falar alguma coisa, ele me lembraria. Próximo aviso, irmãos. Nós estamos na Semana da Compaixão, né? Os irmãos já conhecem, hoje não temos nenhum visitante aqui, os irmãos já sabem. Nós arrecadamos alimentos para poder servir aqueles irmãos que precisam de alimentos na nossa igreja, né? Tem muitas famílias, irmãos, que a gente trabalha aqui com as cestas básicas aqui, os irmãos às vezes não têm essa noção, mas tem muita gente que depende da oferta da igreja, né, de alimento, para poder passar o mês e às vezes ter uma vida um pouquinho melhor, tá? Então, pedimos aos irmãos que façam sua doação, ou em mantimento, ou uma conta, ou no Pix, enfim, tá? Não se esqueçam disso não. E o próximo aviso? Próximo aviso, qual que é? Não tem mais? Não, vai ter a semana de oração, não é, pastor? Imersão, Irmãos, então, imersão. O que é imersão? O homem atrapalha a mulher atrapalha o homem. Não é o que a palavra diz, muito pelo contrário. Irmãos, está lá na Bíblia o papel de cada um no casamento. E é isso que buscamos ensinar, com uma linguagem de casais, de casal para casais. Então venham, chamem o máximo de casais possível, de outras igrejas, outras religiões, que não têm religião, não importa, mas venham aprender o que a Bíblia diz sobre casais. Então, esperamos vocês no dia 25, e não esqueçam, no final tem o nosso Comes e Bebes, que a gente gosta muito. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Amém, glória a Deus, salva de palmas ao Senhor aí. Glória a Jesus, né? Por esse ministério também, né? Irmãos, vamos passar aqui agora para os dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz em Êxodo 35, 29. Vou ler aqui. Dos filhos de Israel, tanto homens como mulheres, todos os que tiveram coração voluntário para trazer para toda a obra que o Senhor havia mandado por meio de Moisés que fizessem, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Irmão, tudo que você oferece de boa vontade, de bons princípios, de maneira correta e agradável a Deus, Deus recebe, irmão. O Senhor, Ele tem prazer também nisto que nós fazemos, nessas doações. Ele olha para nós, Deus quando olha para nós, não olha para a aparência do homem, mas Ele olha para o coração do homem. Ele olha para o nosso coração. Então, irmãos, vamos agora passar um momento de dízimos e de ofertas. Os irmãos já sabem, né? Quem vier desse lado aqui já sai para o lado esquerdo meu, e quem vier desse outro lado aqui sai para o lado direito. Nós agradecemos a todos e vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Pedimos a Deus por aquele que vai ofertar e também por aquele que não pode ofertar nesta manhã, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar os recursos que entram agora no cofre da tua igreja, Senhor. Que eles sejam administrados corretamente, Senhor, justamente, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a usarmos esses recursos, ó Deus, para a continuidade da tua obra neste lugar, para o bem do teu povo neste lugar, Senhor, para o bem da tua igreja, Senhor, neste lugar, meu Pai. Abençoa, Pai, aqueles que também, abençoa o trabalho de cada um, Senhor. Abençoa, Deus, que cada um seja próspero no seu trabalho. E também oramos por aqueles que não têm emprego. Novamente nós oramos que o Senhor abra portas de emprego, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, transforme, Senhor, a vida de cada um pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós oramos agora em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos para que se levante enquanto trazemos os dízimos, as ofertas e os pedidos. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma música. Irmãos, se você quiser retirar o alimento para a Semana da Compaixão, a Vilma está com os papéis.
Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Aleluias, louvamos ao Senhor. Graça e paz, todos, os irmãos podem sentar. Eu vou chamar as crianças, vir aqui à frente. Nós estarmos orando por as crianças que estiverem agora de manhã, podem vir aqui, vamos estar orando por elas, depois elas estarem na sua reunião, ser infantil. Isso, podem vir aqui, tem as professoras que estão lá embaixo, a Juliana vai descer com as crianças para lá. Vamos orar então, vamos abençoar essas crianças, em nome de Jesus, agradecer pela vida delas, que são importantes, preciosas para Deus. Então comigo, vamos todos orar por elas agora. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar, consagrar essas crianças mais uma vez na Tua presença. Te agradecemos pela vida delas, pelos pais e responsáveis que as trouxeram essa manhã. Eu peço que a bênção do Senhor, Pai, esteja com elas, naquilo que elas vão aprender, que elas possam crescer na comunhão, na amizade, Deus, que tudo aquilo que for plantado no coração delas possa produzir frutos no tempo certo, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe toda a vida delas, o lar, onde elas moram, que sejam casas cheias de paz, de harmonia, também a escola, tudo aquilo que elas fazem, Deus, que estará cuidando delas nesse domingo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui nesta manhã, para juntos louvarmos o nosso Deus. Quem está animado, diga glória a Deus. Amém. Então aplauda o Senhor. Muito bom estarmos aqui juntos. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 27. Nós vamos ler esse texto, uma parte. Atos, capítulo 27. A partir do verso 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do verso 21 ao 26.
Diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem sirvo e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Amém, queridos? Olha para cá. Eu quero falar com vocês nesta manhã o seguinte tema: o que fazer na hora da tempestade. Nós não lemos este capítulo completo, porque ele é bem extenso, e daqui a pouquinho nós vamos ter a escola bíblica dominical, né? Lembrando que nós temos a revista aqui, para quem solicitou no domingo passado, e sobrou algumas, caso você queira adquirir, tá bom? O valor de R$12. Mas a gente precisa aqui encerrar 10h25, tá bom? Então fique atento para esses 5 minutinhos, você ir no banheiro, tomar uma água, achar a sua sala. Lembrando que aqui fica a classe dos adultos, tá bom? As crianças já estão lá. Nós temos a classe dos adolescentes lá no salão social e também a classe de líderes comigo aqui na sala da psicóloga, lá no salão social, tá bom? Então tudo isso para nós aprendermos mais da palavra de Deus. E com certeza, quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos ter direcionamento daquilo que nós temos que fazer diante das dificuldades. Aproveitando esse aviso, esse recado da escola bíblica, é interessante que, de repente, pode ser que alguém diga assim: ah, mas eu não preciso ficar na escola bíblica, ah, mas eu já conheço a Bíblia. A gente começou, né, esses dias atrás, a leitura da Bíblia toda em um ano. Eu estava conversando com um grupo de irmãs, né, irmã Lourdes que está ali, e como é bom ler a palavra de Deus, né? A gente já começou esse desafio ano passado, esse ano estamos fazendo de novo, e eu já disse que todos os anos nós vamos fazer isso. Por quê? Porque quanto mais eu tenho da palavra de Deus, mais a gente aprende, mais a gente enfrenta os desafios, mais Deus nos dá um direcionamento. Por quê, meus irmãos? Porque a vida, ela é cheia de tempestades, ela é cheia de dificuldades. Não sei você, mas todos nós, a maioria pelo menos, passamos por tempestades. Essa mesmo, que o irmão Disseu e o irmão Mauro estavam aqui, dando esse recado da caixa d'água, é uma tempestade para a igreja, porque a gente não esperava isso, né? E agora, e os irmãos que estavam aqui ouviram o orçamento. A gente, como igreja, vocês sabem, a gente faz 3, 4 orçamentos, mas um deles, na média, mais de R$25 mil. A gente não programou para isso, a gente não falou assim: olha, vamos guardar um dinheiro, porque quem sabe a caixa d'água vai estourar e aí a gente tem dinheiro, né? Vamos pensar assim. A gente às vezes vai lidando aí com as situações do dia a dia. Então, para nós foi sim um imprevisto, e a gente conta com a igreja, nossa oferta, nossa ajuda, na sua possibilidade, é claro. Mas essa tempestade, usando esse exemplo, chegou para a gente como igreja. Ninguém esperava, e aconteceu. E aí está o problema, aí está a tempestade, que nós precisamos resolver de algum jeito. Até porque se nós não tivermos essa caixa d'água, a gente fica aí limitado até no funcionamento da igreja. O que é o funcionamento da igreja? É aquele documento do AVCB, né? Que o bombeiro, ele faz a vistoria na igreja e ele autoriza a igreja estar aberta. Então, por exemplo, se esse sistema, só reforçando o que o irmão Disseu falou, se esse sistema não estiver funcionando,
e tiver uma fiscalização, nós teremos complicações. E a gente urgentemente precisa resolver essa tempestade. Agora, eu disse tudo isso, irmãos, simplesmente para dar um exemplo que as tempestades também acontecem na minha e na sua vida. Nós somos pegos de surpresa. Acontece, né? Eu gosto de trazer a palavra para ser bem prática, né? Porque a gente tem que pegar a palavra, tem que sair hoje da igreja aplicando em alguma área da nossa vida. E aí eu lembrei, a gente foi viajar, né, nas férias, eu e minha família, e a gente, né, todo feliz, fomos num parque aquático, e na volta do parque aquático, o carro começou a dar problema. A gente não esperava isso. Foi uma tempestade, deu um trabalho, tivemos que chamar guincho, ser guinchado da onde a gente estava, né? Lá de São Pedro até São Paulo, guinchado. Eu vim de chofer, né? Mas, de certa forma, houve uma tempestade, né? A gente não esperava aquilo. E quantas vezes, meus irmãos, acontecem essas tempestades na tua vida? Eu estou usando exemplos, mas se você trazer aí na sua memória, com certeza, talvez essa semana, ou na sua história, já aconteceu algum tipo de tempestade, que você não estava esperando e surgiu. Agora, a palavra de hoje é justamente para a gente ter algumas direções do que a gente deve fazer quando acontecer essa tempestade. Agora, vale a pena ressaltar alguns detalhes. Por exemplo, existem tempestades que nós mesmos causamos, que a gente causa isso. Se lembram do exemplo de Jonas? Jonas, ele teve um chamado de Deus. Deus falou para ele pregar num determinado lugar e ele foi para outro lugar. O que aconteceu? Ele entrou numa embarcação, num navio. Resumindo a história por causa do nosso tempo, ele foi lançado no mar, um peixe engoliu Jonas. Alguns falam que é baleia, né? Na Bíblia não fala que é baleia não, viu, meus irmãos? É um peixe grande. Pode ser, né? Mas não fala baleia, fala peixe grande. Ele foi engolido lá, né? Aqueles 3 dias no estômago de um peixe. Já pensou? Não consigo nem imaginar, mas é a Bíblia e eu creio na Bíblia, né? E aí o que acontece? Ele passa esse problema porque ele mesmo criou essa situação. Agora vale pensar se algumas tempestades não é você que está criando. Porque, sabe, a gente pensa assim, está uma prova a minha vida, é o diabo, é Satanás que está, sabe, me tentando, é aquela coisa toda, né? Porque às vezes a pessoa, ela não olha para si, para a sua responsabilidade, e às vezes quer jogar no outro. Quem é o outro? Para a gente cristão é mais fácil jogar a culpa no demônio, no diabo, no Satanás, ou seu exército, sei lá o que, né? Tudo isso. Só que vale a pena pensar, será que a tempestade, meu irmão, minha irmã, não é você que criou? De repente, fulano de tal não olha na minha cara, mas de repente não foi você que discutiu com ela, não foi você que provocou ela? Perdi meu emprego, é aquela coisa toda. Será que lá no seu trabalho você era um bom funcionário? Minha casa está desse jeito, está tudo de ponta cabeça, mas será que lá na sua casa você é um bom cristão? Então vale a pena a gente pensar que algumas tempestades somos nós que criamos. Tempestades que muitas vezes também vêm para testar a nossa fé, né? Para ver se realmente nós somos cristãos, se seguimos Jesus de fato. Como foi mencionado, a gente ainda vem sim numa consequência de pandemia,
Na época da pandemia, eu ouvia muitos especialistas falando que muita gente teria problemas, consequências da pandemia por 2, 3 e até 5 anos, dependendo da área, seja financeira, seja emocional. Uma das coisas que eu mais ouvia na época da pandemia é que muita gente, depois de 2 anos, estariam fazendo fila nos consultórios de psicologia e até de psiquiatria. Aliás, muita gente até tirou sua própria vida. Enfim, vocês sabem disso tudo. Mas veja só, quando a gente ainda fala sobre consequências de pandemia, sim, a gente vê resquícios sobre isso. A gente não saiu tudo. Recentemente, eu vi no jornal até notícias que havia uma variante disso. Então veja que a vida, né, ela nos prova também. Testa a nossa fé. Existem situações que nós somos provados para ver se realmente nós vamos ser honestos ali no trabalho, se nós vamos ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, fidelidade ao cônjuge, enfim, nós somos testados de várias maneiras. São tempestades que vêm, acontecem. Não foi você que criou, mas é levantado, e aí você tem que lidar com aquela situação. Existem tempestades, né? Como essa que eu acabei de dizer, que acontece do nada, né? Me recordo agora daquela tempestade onde os discípulos estavam num barco com Jesus e diz a palavra que ele dormia. E aí de repente veio aquela tempestade do nada, meus irmãos, do nada. E aí acordaram Jesus dizendo: Jesus, o senhor não está se incomodando? Olha, nós vamos perecer, nós vamos morrer. Quem criou aquela tempestade? Foi os discípulos? Foi Jesus? Foi a própria natureza. Aconteceu. Há uma outra colocação sobre quem levantou essa tempestade, mas aí uma outra situação, uma outra mensagem. Mas existem tempestades que se levantam, que Jesus ali, ele acordou e ele repreende aquela tempestade. Então, às vezes, queridos irmãos, nós vamos ter que repreender algumas tempestades da nossa vida, e não achar que tudo é normal. Você está apanhando da vida, você está, sabe, sendo levado de um lado para o outro, e você quer continuar desse jeito? Vai haver momentos que sim, você vai ter que exercer a sua fé. Não estou dizendo que você vai sair repreendendo tudo e todos os dias. Acordou de manhã, te repreendo, aí na hora do almoço repreendo, na hora da janta te repreendo, na hora de dormir te repreendo. Talvez não seja isso, mas em algum momento, em alguma tempestade que você viver, com certeza você vai ter que se levantar e repreender essa tempestade da tua vida. Amém, igreja? Agora, existem tempestades também que vêm para nos destruir. Umas nós causamos, outras acontecem, e outras, quando vêm para nos destruir, quem é? É Satanás. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que o diabo, ele se levanta, ele é nosso inimigo, e ele anda ao nosso redor, como um leão querendo nos tragar. E a palavra de Deus, em outro texto, nos fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E quando a Bíblia menciona, palavras de Jesus lá em João 10, menciona sobre o ladrão vem para roubar, matar e destruir, a gente sim faz uma comparação e aplica que é o próprio inimigo das nossas almas. Que ele vem para nos destruir, vem para desanimar você. De repente, essa tempestade que aconteceu na sua vida, não foi ele que levantou, mas ele intensifica isso na sua vida. O que é isso, pastor? Quando você está passando por uma tempestade, aí vem o inimigo, de repente alguém usado por ele, ou sei lá o que, mas intensifica. Ah, tá vendo? Você está orando tanto, por que não acabou isso ainda? Ah, você vai na igreja todo domingo, participa da escola bíblica, e por que você está passando isso por anos?
Sabe quando ele intensifica o seu sofrimento? É isso. E ele não fica, o inimigo, ele não fica satisfeito em só te entristecer. Ele quer matar e destruir a sua fé, destruir a sua esperança, destruir a sua confiança em Deus. Então, todos esses tipos de tempestades, eles acontecem, meus irmãos, porque nós estamos vivendo, né? E Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Se você ouvir uma pregação, hoje em dia é fácil, né? Acessar YouTube, ver pregador, tal, aquela coisa toda, mensagem. Se um dia você ouvir uma mensagem, olha, o crente não passa por problema, é mentira. É uma teologia errada. Se fosse assim, a gente tem que rasgar algumas páginas da Bíblia. Como esse mesmo que eu disse, Jonas passou por uma tempestade, por um problema. Jó, que também passou por um problema. Problemaço, hein? Fui humilde em falar um problema. Perdeu tudo. E a palavra de Deus diz que ele era um homem íntegro na presença de Deus. O que a gente faz? O crente hoje não passa por problema, só tem vitória. Está errado isso aí, hein? Até porque algumas tempestades, vamos falar aqui entre nós, elas nos ajudam a se aproximar de Deus, né? E você acha que Deus não vai um dia permitir um vento aí na tua vida, na nossa vida? Claro que a gente ora para não ter, né? Quem gosta de passar por tempestade? Ninguém. Lembrei agora, a gente está falando de tempestade, mas como também foi orado, essa situação do terremoto lá no Oriente, né? Quantas vidas destruídas, quantas famílias chorando agora. Eu vi um vídeo, rapidamente esse relato, que a alegria deles por achar uma pessoa nos escombros. Uma menininha, parece que depois foi uma outra jovem, alguma coisa assim. Mas a alegria deles encontrarem uma pessoa viva, que estava mais de 24 horas soterrada naqueles escombros. Então, meus irmãos, às vezes tem tempestades que vão acontecer, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Um homem de Deus. Diferente de alguns, né, mestres hoje que ensina nesse sentido, não, o crente não passa por problema. Ele vai falar o que de Paulo então? Que Paulo era um homem de Deus, servia a Deus, um homem temente a Deus, um homem que era um grande missionário, um grande pastor, porque cuidava das igrejas, se preocupava com as igrejas, escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, e mesmo assim, vocês sabem que há um capítulo inteiro dedicado para os seus sofrimentos. Açoitado, tempestade, passou fome, frio, nudez, perseguido, tempestades, irmãos. Agora, o que é que a gente faz na hora dessa tempestade? Alguns direcionamentos aqui desse texto nos mostra. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, olha, tenham coragem. É uma coisa que a gente tem que ter, desenvolver na nossa vida. Eu me lembro que o próprio Deus falou isso para Josué. Quando Moisés tinha morrido, lá no capítulo 1, colocando esse desafio para Josué, Deus fala o quê? Josué, nas nossas palavras, Josué, seja forte e tenha coragem, Josué. Tenha coragem. E eu acredito, meus irmãos, que da mesma maneira, Deus, Ele também fala para nós termos coragem em tempos de tempestades. Como Paulo aqui falou, para aqueles homens que também estavam naquela embarcação. No verso 22 ele diz, mas agora recomendo-lhes, ou seja, eu oriento vocês, eu deixo aqui um conselho, que tenham coragem. Paulo está falando isso para aqueles homens. E você está aqui nesta manhã para justamente ouvir isso, independente da sua tempestade. Tenha coragem, amém, igreja? Ter coragem para enfrentar os desafios.
problemas, as tempestades, se forem acontecidas por causa da vida, por causa de Satanás que se levanta, ou porque você mesmo levantou essa tempestade, mas para resolver, você tem que ter coragem. Busque isso em Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ora, se eu e você não temos um espírito de covardia, qual é o espírito que habita em nós? O espírito de coragem. Independente do problema. E de repente na sua oração dizer: Deus, em mim habita um espírito de coragem, conselheiro, que vai me orientar, que vai me direcionar, que vai me ajudar nessa tempestade. Amém, igreja? Segunda coisa que a gente vê nesse texto aqui, um outro conselho, é que a gente tem que acreditar que Deus está conosco. E isso é uma coisa que a gente se perde nas tempestades. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, por que ele falou para aquelas pessoas tenham coragem? Ora, ele só poderia passar o que ele tinha. E aí quando você olha aqui esse texto, no verso 23 ele diz: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e quem adoro, escute isso, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Escutou isso, igreja? Para Paulo falar: pessoal, lá na embarcação, não tenha medo, é porque ele teve a convicção de que um anjo, numa noite anterior, na madrugada, sei lá, seu tempo com Deus, apareceu para ele e falou assim: Paulo, não tenha medo. E aí no outro dia, ele estufou o peito, chamou a galera, fez uma reunião, falou assim: pessoal, é o seguinte, não tenha medo. Paulo, mas como você sabe disso? Porque um anjo, Deus, falou isso para mim. E é por isso que a gente tem que ter essa convicção, porque Jesus mesmo disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, igreja? Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. E aí, para a gente encerrar, no verso 25 ele diz: assim tenham ânimo, né? Assim tenham ânimo, senhores. Olha só a convicção das suas palavras: creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Isso é convicção. Não é você sair daqui, estou falando para você enfrentar a tempestade com coragem, com ânimo, com presença de Deus na tua vida, chegar ali na esquina, eu acho que nada vai mudar. Olha, eu acordei hoje, né? Tem gente, acordei hoje com o pé esquerdo. Não existe isso na nossa vida. Deus está ou não está? E eu quero pensar que Ele está na minha e na sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé para a gente orar? O louvor pode vir para a gente fazer aqui uma base, né? Enquanto você se prepara aí para orar, em Salmos, vou ler 1 Coríntios primeiro. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3. Escute isso. Para você que entrou aqui com essa tempestade, não sei quem é, Deus sabe. Deus é fiel. Não sou eu que estou falando. Está lá em 1 Coríntios 10, 3. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Se Paulo passou por esse naufrágio, por essa tempestade, é porque Deus sabia o que Paulo poderia vencer. Se você hoje está passando por essa tempestade, escute isso, é porque Deus, Ele sabe que você pode vencer. Não me pergunte como, porque aí é só Deus e você. É Ele quem vai te dar a estratégia. É Ele quem vai te dar a forma para você vencer essa tempestade. Eu estou aqui para dizer, em nome do Senhor Deus, que Deus, Ele é fiel. E você não será tentado
além do que você possa suportar. Se nós estamos passando por isso, é porque Ele providenciará o escape. Está escrito aqui. Está escrito. E nós precisamos ser uma igreja que acredita, que crê nisso. Porque diz assim: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento. Diga comigo: Deus me dará o livramento necessário para vencer essa tempestade. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, Tua presença aqui estamos, Pai, e a Tua palavra diz: eu só fui aqui um canal transmissor para os nossos queridos irmãos. E ela acabou de ser lida, dita que o Senhor é fiel e não vai permitir que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Se eu e você estamos passando por lutas e tempestades, é porque Deus sabe. Ele tem o livramento para você. E quando a gente fala sobre livramento, Ele sabe as formas de que você vai superar essa tempestade na sua vida. Assim como Ele fez com Paulo, quando Ele disse para Paulo: Paulo, você vai até Creta, você vai pregar lá para aquelas pessoas. E não foi a tempestade que parou Paulo, mas ele seguiu em frente. Então eu quero dizer isso nesta oração: vamos em frente, coragem, tenham ânimo, porque Deus é conosco. Ele vai nos dar uma estratégia, Ele vai nos dar uma direção. Seja na tua família, vai orando aí onde você está. A tempestade que você está vivendo, seja no trabalho, nos teus negócios, nas finanças, na família, na sua vida emocional, física, seja a tempestade que for, vai orando. Deus, o Senhor é fiel. E se eu estou passando por essa tempestade, o Senhor me dará o escape, o Senhor me dará o livramento, o Senhor me dará o direcionamento, o Senhor falará ao meu coração o que eu tenho que fazer. Vai orando onde você está. Eu creio que você vai sair desse lugar com um direcionamento de Deus na tua vida. Peça estratégias para o Senhor nessa tempestade que você está vivendo. De repente você veio aqui nesse lugar sem solução, ou já tentou de tudo, mas eu incentivo você: continue orando, pedindo: Deus, me dá uma estratégia, me dá uma saída, me dá um escape, mostra para mim, abre os meus olhos, coloca no meu coração a tua vontade. Vai orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a tua igreja nesta manhã. As tempestades que nós enfrentamos, Pai, que o Senhor nos ajude, nos dê força, Deus, porque muitas delas tiram as nossas forças, mas como foi dito na tua palavra, Paulo disse para aqueles homens: tenham ânimo. E eu creio que o Senhor está falando para alguém aqui nesta manhã: tenha ânimo. Você que entrou desanimado, não olhe a circunstância, não olhe a tempestade, não olhe o navio que está se desfazendo, olhe para o Senhor. É Ele quem dirige a tua vida. Obrigado, Deus, pela tua palavra nesta manhã. Continue alimentando o nosso coração neste dia. E agora também que vamos para a escola bíblica, continue falando conosco. Abençoe o nosso domingo. E à noite também, quando nós retornarmos na tua casa, que continuemos firmes nesse propósito de te servir e te adorar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua mão, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor. Deus abençoe sua vida. Um ótimo dia na presença do Senhor. Lembrando, temos classe aqui, os adultos, líderes lá comigo.